mas que a gente sabe, que a gente coloca como básico dentro do ensinamento extraterrestre para introduzir a questão do mestre. Bom, eu começo agora a contar para vocês um pouco a respeito da própria origem de Jesus. Ele é gente como nós somos. Portanto, certamente, em algum planeta, de algum lugar do cosmos, essa criatura um dia se individualizou. Não é verdade? Como qualquer um de nós. Portanto, embora sendo quem é, ele passou por todo o conjunto de experiências que, de alguma forma, nós também estamos passando. Porque somos da mesma natureza dele. Somos criaturas de um reino característico, que os ETs chamam de Ramnas. Ramnas. Tem um M aqui, mudo. Ramnas. Palavra que quer dizer semente. Reino semente. Por isso, um espacial não adora outra criatura, nem de uma certa forma subjuga. Por isso, eles, independentemente de como se apresentam, sempre saúdam como quem está saudando um Deus. Há casos de contatos imediatos que são notáveis nesse sentido, porque as criaturas saudaram o terrestre com tal, vamos dizer assim, qual é a expressão? Com tal reverência, que a pessoa fez assim. Ele não acreditou que se tratava de um gesto na direção dela. Ele olhou para trás, falou, meu Deus, eles estão saudando quem? Eu? Né? Nós não nos reconhecemos divindades, isto é, ramnas, sementes. E isso faz com que nós estabeleçamos com eles uma relação religiosa, isto é, de adoração, a devoção puramente afetivo-cardíaca, sem que os outros níveis de cima participem. Então nós colocamos as nossas emoções terrenas, quer dizer, medo, ansiedade, temor, eles são para nós uma tábua da salvação. Por isso é uma relação inteiramente fundada no temor. Nós adoramos porque tememos. Eu tenho algumas canalizações sobre temor e reverência e fé. Não trouxe porque não achei no meu computador. Mas pouco importa, o importante é a informação. Bom, todas as criaturas, ao longo dessa trajetória que nós escrevemos aqui, elas começam, passam uma longa, 2, 3, 4, 5. Elas um dia mergulham daqui e vão transferindo consciência, vão abrindo sua linha Édena. No início era apenas um fiozinho que se estabelece. Para a gente usar um gráfico melhor para o entendimento, para quem gosta de geometria, a coisa começa assim, ó, uma linha pequena. Essa linha depois, no segundo momento, se expande, até ficar uma grande linha, aí ela já está um pouco mais gordinha, né? Aí ela vai indo, aí um dia ela está bem largona, assim, cheia, porque toda a consciência fluiu e tomou conta dela toda. Portanto, apagando de novo esse esquema, não interessa agora. A gente vem vindo dos níveis superiores. No início, nós somos meio que pontuais mesmo. Não tem jeito de ser diferente, porque a evolução se dá dessa maneira. Primeiro precisamos nos perceber individualidades. O caminho da evolução vem do geral para o particular. Ele vem definindo o indivíduo. Define o indivíduo, aí ele se reconhece indivíduo. Primeiro se acha o máximo, até que ele vai ver que é uma grande porcariazinha. Aí depois ele supera isso, ele vai avançando até ele realmente ser o máximo. Isto é, ele vai expandir a percepção de si mesmo para todo o seu caminho existencial. Aí ele realmente, vamos dizer assim, concluiu a sua inserção dentro do cosmos. Né? Então, bom dia, os mestres também fizeram essa curva aqui embaixo. Que curva é essa aqui embaixo? Vocês viram que eu dividi esse grande esquema evolutivo em 7 níveis, né? Esses são as 7 idades, ou 7 planos em que todos os universos do cosmos se dividem, ou se subdividem. Esse é o plano mais novo, mais sutil, de alto padrão vibratório.
o ZT se chama de Aon. Esse aqui é o Bi. Esse é o plano Kala. Esse é o plano Dara. Esse é o plano ou idade Elai. Esse aqui é o Fi. E esse aqui é o Gi. Aliás, Fi-Ha, Dara-Ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de material. Aqui está o plano físico. Portanto, é no plano físico que as criaturas de todos os reinos fazem a curva. É o lugar onde o capeta perdeu as botas, todo aquele tipo de coisa. É realmente o fim da linha, né? É o local onde nós fazemos a curva para o início de um processo de ascensão. Só que a partir de um certo momento, vamos dividir, né? Isso tudo aqui no meio. A partir de um certo momento, a gente supera a ideia pontual. Nós estamos hoje na Terra mais ou menos por aí, nesse ponto, começando a superar a pontualidade da nossa manifestação e começamos a expandir nossa consciência para o passado e para o futuro. Só não estamos exatamente aí porque nós já havíamos chegado nesse estágio. É que a gente perdeu, a gente meio que voltou para trás, né? Na verdade, nós estamos passando por uma experiência especial, mas nós já tínhamos essa capacidade de lembrar de vidas passadas. Quanta gente hoje está lembrando, né? O professor Marino Tadeu, de Campinas, eu acho que ele deve vir em dezembro para cá, aos cuidados aí da organização da Sônia. Ele é um sujeito, por exemplo, que trabalha com regressão de memória, inclusive acessando os períodos entre vidas, intervidas, para saber o que aconteceu desde a sua última morte até o seu novo nascimento, mostrando que é um período de intensa atividade, com um universo de problemas bem específicos, principalmente porque é um período em que você se livra de muito lixo que você leva quando desencarna. Condicionamentos, inclusive de natureza religiosa. Porque se você morre budista e vai nascer católico no Brasil, você tem que se desvincular de um monte de coisa para aceitar o contexto no qual você vai se inserir no seu novo nascimento. Afora os conflitos muito grandes que a gente vive nesse processo. Pois bem, veja, no contínuo, nós temos mortes e renascimentos sucessivos aqui na matéria, por exemplo, sem que haja descontinuidade da nossa linha existencial. Nós resgataremos isso. Pois bem, a partir desse ponto, nós já estamos completamente individualizados, já nos reconhecemos senhor do nosso próprio destino, em alguma medida, estamos prontos para iniciar um trabalho para, à medida que avançamos aqui, ó, quanto mais para frente a gente vai, mais fluídico a gente fica, a gente vai deixando, a gente vai acessando meio que de volta, parece que a gente constrói um espelho, né? Então, há alguma seta no sentido oposto aqui, ó. Quanto mais para frente, mais a gente lembra do passado, reconstruindo coisas, né? Começa a haver um refluxo, né? O esquema é bom para entender? Então, quanto mais a gente avança, depois que passa por esse ponto divisor de águas aqui, mais a gente vai se expandindo para o passado. A humanidade agora começa a falar de vidas passadas, aceitar a reencarnação, querer saber que, né, eu conheço católico e falo, não, eu sou católico, só aceito o que Roma fala, mas olha, eu acho que numa vida passada minha, porque sai na novela da Globo, não interessa se tal ou não na religião, começa a ser verdade. Os meios de comunicação trabalham consciência hoje muito mais do que as tradições religiosas o conseguem fazer. É um fenômeno, é a religião moderna, né, gente? É a religião moderna. Pouca gente percebe isso, né? Todo mundo fala, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou muçulmano, eu sou... Que nada, gente. Vocês são tudo é padrão global Windows, né? Todo mundo está nessa. Essa é a nova religião, né? Já foi a economia. A ciência e a economia já foi a religião de muita gente, como as ideologias político-partidárias também. Hoje é a mídia. Ela é que prega a verdade, define os rumos, diz o que a gente quer, o que não quer. Não é assim, elas que nos controlam.
elas mentem pra caramba, eles fazem a mesma coisa que esses gays já fizeram, né? Manipulam. Não há muita diferença aí. Então, à medida que avançamos aqui, mais nos tornamos conscientes do nosso passado. Mas, todo mundo sabe que esse ponto aqui e esse ponto aqui são pontos muito importantes na trajetória da evolução de qualquer criatura, seja do reino humano ou não. Né? Esse gráfico aqui, nesses pontos, vocês viram que eu fiz aqui, ele meio que tem um nódulo de articulação aqui, né? Muito importante. Portanto, define-se aqui uma fronteira. Como nós somos seres que chegamos até aqui na matéria, nós temos um corpo em cada nível desse e em cada um desse. Então, se a gente desenhar uma criatura humana, nós vamos ter que fazer assim, ó, o corpo físico dela, tá aqui, o corpo físico. Esse corpo aqui é um corpo energético. Ele é puro padrão vibratório. Esse corpo aqui, também chamado Fidan, que é o nome dele, está nesse plano vibratório. Depois nós temos o corpo elaiano. Vamos desenhá-lo na forma que ele é uma gota, assim. Depois temos esse daqui, que também é um padrão vibratório sutilíssimo. De muita energia, altamente flexível e fluídico. É o corpo Dharadhan. Então já temos, ó, 1, 2, 3, 4 corpos. Esses 3 de cima, eles são tão grandes que não dá para desenhar aqui, né? Eles são corpos vai embora, não teríamos como desenhar. Esses 4 de baixo aqui, vocês viram? Eles são corpos que são, vamos dizer assim, vamos dizer, planetários, ou no nosso caso, terrestres. Esses corpos aqui de cima são chamados corpos cósmicos, né? E eles são meio coletivos. O que eu quero dizer? É que nessa fase daqui da nossa existência, nós ainda não nos percebemos indivíduos. A nossa individualidade está formando feixes de consciência como um cabo de fibra ótica. Embora nós sejamos indivíduos, estamos aglomerados. Só à medida que descemos é que essas linhas vão se separando uma das outras, como um bom velhinho pegando um novelo de lã e separando os fiozinhos. Né? Nós vamos separando os fiozinhos, percebe? O nosso evoluir vai fazendo com que a gente se distinga dos vizinhos. Passamos a nos definir dentro dessa estrutura toda. Nós nos percebemos diferente de todos os outros fios, embora semelhantes em natureza. Percebemos que nós estamos desenvolvendo uma trajetória única e que somos seres únicos, e que pese a mesma origem e o mesmo destino. Alfa. Bom, note o negócio aqui. Esse ponto aqui é o ponto de conexão entre os 4 corpos, que em vez de desenhar esses outros aqui, ó, eu vou fazer assim para que nós possamos usar o recurso gráfico, que é um recurso tão bom para ensinar, que todos os professores gostassem disso. Aqui os 4 corpos, né, vamos ver, ligados aos nossos chakras, né? O físico ligado ao nosso chakra básico, né? O corpo energético ao nosso chakra esplênico, o nosso corpo emocional umbilical, né? Aqui que a gente sente frio quando tem emoção, medo, né? E o cardíaco, que é ligado a esse nível intelectivo. Por isso que antigamente dizia que nós não pensávamos aqui, né? Tem um sentido esotérico esse negócio. O que os iniciados queriam dizer é que o que nós chamamos de inteligência aqui da Terra não está no cérebro. Opera e manifesta-se bioquimicamente no cérebro. Na verdade, é uma função, o mental concreto é uma função que é ligada ao cardíaco. Ele é integrativo de todas as outras funções.
ele é o chakra do meio, né? A parte de cima e de baixo. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos construir uma linha aqui e colocar aqui o conector com os outros corpos, que nós não podemos desenhar porque não cabe aqui, tá? Olha lá. Estamos desenhando aqui o corpo de cima, o 3, aliás, perdão, o corpo 3, o corpo 2 e o corpo 1, que é imenso. Tá? Aqui está o ponto de conexão. Depois que nós descemos, passando desse nível para cá, nós começamos a existir em mundos marcados por forma, organizados em sociedade, descemos para o chamado mundo manifestado. Né? Aqui, nós entramos no mundo da matéria. Nesse ponto aqui, pela primeira vez, nascemos no mundo físico. E aqui, nós vamos sair, ó, definitivamente do mundo físico. Não viveremos mais nele, não precisamos mais. Vamos viver apenas nesse nível, aqui, de repente vamos chegar aqui. Olha que interessante. Nós vamos chegar aqui, um dia nós passamos para baixo, né? Um dia nós vamos sair daqui para cá. Gente, quando nós estamos dando esse salto aqui, é o momento, talvez mais importante da existência da gente, porque é o momento em que nós definitivamente projetamos tudo que já vivemos e somos, né? E passamos a definir totalmente o futuro que ainda falta e nos lembramos totalmente de tudo que foi vivido antes. Essa aqui é a iniciação das iniciações. É o mais remoto ponto do diagrama de Zazeú, que um dia vocês vão saber o que é, a gente vai dar um curso sobre isso. É um ponto em que as criaturas, de modo geral, saltam, expandem sua consciência para o nível de cima, resgatam sua linha existencial inteirinha e vão ficar apenas, né, com um padrão vibratório determinado pelos seus níveis de ordem superior, os seus 3 corpos superiores. Vocês sabem que tem humanos, quem fez minhas aulas sabe que tem humanos que não vêm até na matéria, né? Humanos que fazem a curva aqui, ó, nunca saem desse plano. Há outros humanos que fazem a curva aqui, se viram de base de apoio para que outros possam vir mais fundo e vir até aqui, formando a infraestrutura para que outros possam romper isso daqui e fazer a curva aqui. É assim que o universo se constrói. O reino humano um dia foi só isso. Depois seres conseguiram chegar aqui, depois outros aqui. Outros romperam essa barreira aqui, do 3 para o 4, ternário superior para o quaternário da forma, e começaram a se manifestar aqui. Depois, outros humanos começaram a ter condições de chegar aqui. E graças a eles, outros chegaram aqui. E felizmente, pelo fato desses terem chegado aqui, nós todos estamos na matéria aqui. Então, para que o universo tenha criaturas humanas físicas, é necessário que ele vá se projetando cada vez mais fundo, determinando níveis vibratórios cada vez mais densos e diferenciados, numa espécie de uma busca como quem cava um poço em busca de água. Vai cada vez mais fundo. Ele se recolhe, respira e vai de novo. Qual é a intenção? Garantir maturidade para toda a ordem cósmica, para que o homem possa se manifestar fisicamente, que é a mais complicada das estruturas de manifestação, gente. Equivale a uma árvore, à semente pronta da árvore. Aquela semente que você pode sacar do fruto, guardar numa gaveta e ficar lá um tempão, esquecida. Depois você põe na terra e vira uma árvore, né? Então, nós, no momento em que nós viramos a curva de Cabo Canaveral, como é que chama mesmo aquele cabo lá, Cabo Oli, né? No fim da África. Não me lembro o nome dele. Alguns navegadores importantes e mestres da espiritualidade navegaram aqueles mares, né? Fazendo a curva lá embaixo e subindo para ir para Madagascar ou ir para as Índias, né? Então, esse aqui é o fim da linha mesmo, né? Mas é o ponto tangencial, onde tudo começa então a ascensionar. Aqui, ó, a queda do anjo. O anjo é mensageiro, né? Aqui, a ascensão do anjo. Aonde está Mestre Jesus
nessa cadeia evolutiva? Ele está aqui, ó, vivendo a iniciação das iniciações. Ele está dando um salto daqui para cá. Jesus já viveu tudo que tinha que viver um dia na matéria, já viveu isso tudo, já viveu isso aqui, já isso aqui. Né? E olha que para sair da matéria, em que fase é que o ser está? O ser aqui já é um ser andrógeno. Portanto, ele já se fundiu, positivo e negativo, isto é, a sua contraparte espiritual masculina e feminina, já se reintegraram num só corpo, já não são mais polarizados sexualmente. Isso acontece por aqui assim, ó. Então tem uma longa etapa evolutiva na matéria em que os seres são seres andrógenos, chamados pelos ETs de Daianos. Enquanto os seres daqui até aqui, que é o nosso caso, não, daqui não, mais ou menos aqui assim, até aqui, a câmera está pegando essas diferenças, tá, né? Então daqui até aqui, nós somos sexuados. Antes nós somos hermafroditas, temos os dois sexos. Depois nos separamos, passamos a ser sexuados. São chamados amaianos. Amaianos quer dizer apartados, ou seja, separados, sexuados. Cada um de nós sabemos, temos a nossa contraparte, não sabemos onde está, mas temos a nossa contraparte. Então vivemos um período assim, procurando o outro lado, a cada metade. Depois que a encontramos, passamos a conviver cada vez mais com ela, até que um dia nos fundimos com ela. O masculino passa definitivamente por corpo feminino, promove mutações nesse corpo feminino, a partir daí não há mais nascimento como nós temos, né? Esse ser, toda vez que quer se renovar celularmente, ele se coloca numa posição de casulo, constrói em torno dele uma verdadeira cápsula, ali dentro se processa todo o processo, a transformação celular, e quando a casca se rompe, então um ser adulto, não tem mais fralda, olha que maravilha, liquidou esse problema, né? Gravidez, parto, tudo isso é muito primitivo, gente, é primitivo demais, né? Tanto é que tem no reino animal igualzinho, né? Bom, Daianos, veja, Jesus, portanto, já foi um Daiano, com a sua contraparte espiritual feminina. Ele veio, subiu, até que chegou aqui. Aí, chegou lá, ali é o lugar onde mora o São Pedro. Ô São Pedro, e agora? Ah, meu filho, o que tem do outro lado do mundo não é qualquer um que vê, não. Ah, não é, não. Você vai fazer o seguinte, você tem que passar por 12 provas. Vocês conhecem a história das 12 tarefas, né, lá do outro? É a mesma história, gente. Essas histórias arquetípicas, né, no fundo se referem às mesmas coisas. Os espaciais dizem que os mestres, todos nós um dia chegamos aqui, nós escolhemos 12 tarefas iniciáticas para darmos esse salto. Essas 12 tarefas se dão através de 12 manifestações, polarizadas ou não. Ou seja, os mestres ao chegarem aqui, eles voltam dentro da linha de consciência deles, sem sair daqui, eles vão projetar manifestações deles, por exemplo, aqui na matéria. Ao manifestar na matéria, o que acontece? Aparecem dois, né, em vez de um. Quando o mestre, que já é uma linha contínua consciente, vai projetar sua consciência nesse período existencial, o que acontece? Ele se projeta polarizado, porque ele está na faixa vibratória dos amaianos. Aqui é que acontece que o nosso mestre chama-se, deixa eu arranjar um lugar para o nome dele, acharam Jesus, né? Itza ou Mabi, pode ser com H, né? Melhor, ou Mabi, e a outra parte dele mesmo, que é Madjila, Madjila-Sul, S com acento H. Então, gente, esse é o nome que os extraterrestres, de uma corrente do espaço específica, ligada à alfa da constelação do Touro, eles denominam
esse mestre que nós conhecemos aqui com o nome de Jesus, quando projetado aqui na matéria, por conta de uma das 12 tarefas de iniciação dele. Né? Entenderam? Aqui, polarizados, eles se chamam Itzamab e Madila Su. Eles estão, essa tarefa dele aqui é a 12ª tarefa iniciática dele, que tem âncora, isto é, tem ponto de inicial do trabalho, âncora num planeta chamado Nada, de Aridon, que é um conjunto de estrelas que aqui na Terra nós chamamos de Sírios. Por isso, muitas correntes dizem Jesus é de meio de Sírios. Né? Só dando uma recapitulada. A manifestação de Jesus e de sua contraparte espiritual feminina na Terra. Jesus é uma encarnação de Itzamab, né, gente? Tá? Daqui a pouco vocês vão começar a se atrapalhar, pra você ver a confusão que esse cara fez para dar conta do recado dele. Itzamab, uma das encarnações dele foi Jesus. A outra, vocês vão ver quantas encarnações ele teve na Terra. O mesmo Itzamab, né? As duas mais conhecidas, todo mundo sabe, ele foi Josué e foi Maomé. Né? Você vê, ele foi o centro das 3 maiores religiões do mundo. Né? A religião do Islã, os muçulmanos, a religião dos cristãos, né? Quando Jesus de Nazaré, e qual faltou? Josué. E Josué. Né? Vocês vão ver que isso está inteiramente ligado à história da Terra. Vocês vão ver já como é isso. Então Jesus está na 12ª e última tarefa iniciática para o salto, aqui, a iniciação da iniciação, e vivendo, portanto, na projeção dele aqui na Terra. Aliás, na Terra não, ele projetou-se inicialmente em Sírios, no planeta Nada, onde ele fez âncora para a 12ª tarefa, e é aqui que ele chama Itza e Madila Su. Esse aqui, portanto, são os nomes iniciáticos desse mestre nessa missão. Tá? Aqui começa a história da Terra. Mas antes, o nosso intervalo, a que horas que é? 5, né? Antes eu tenho que complementar uma coisa. Um dia no passado, esse Itzamab e essa Madila Su também foram um casal como nós somos aqui na Terra. Isto é, eles também um dia entraram na matéria pela primeira vez. Aí alguém pode me perguntar, como sabe? Aonde foi? Em que planeta isso aconteceu? Não é uma boa pergunta? Nós todos aqui da Terra não somos terrestres. Todo mundo sabe disso hoje em dia, já é uma coisa meio popular até essa informação. Todos nós viemos de fora, somos todos extraterrestres, em que pese o tempo e muitas vidas que já tivemos aqui nesse planeta. Alguns são mais recentes, mas a esmagadora maioria está aqui há muito tempo. Bom, viemos de fora, como a Terra também veio de fora. Somos todos extraterrestres. Então, essa ideia de extraterrestre, isso de ser ou não ser, Jesus é um extraterrestre, tem essa pergunta. Tem uma matéria publicada na revista do Rafael Cury há muito tempo, chamado Jesus é Extraterrestre, e um livro, né? Jesus, o Extraterrestre, que eu acho que é do... Saga, lá da Venezuela, Quem foi que escreveu isso, hein? não foi aquele Carlos lá da Venezuela? Acho que foi ele. Acho que foi ele que escreveu. Jesus, o Extraterrestre. O Extraterrestre Galileu. Tem também esse. Não, tem... Esse aí é da Estrela de Belém, você está falando? Não, o Extraterrestre Galileu é desse menino da Venezuela. Eu não estou conseguindo lembrar o nome dele também. Mas não importa. Bom. É o Carlos Pazuello, né? Carlos... Não é o Carlos Pazuello, não. Não lembro. Mas enfim, tem também um livro do próprio Eric von Däniken, né, que ele faz considerações a respeito disso, e o outro daquele rapaz que fez um livro com o Contato do Peru, do Carlos e do outro. Como é o nome dele? Cavalo de Troia.
né? Que ele também trata desse tema, com essa abordagem. Mas, gente, aqui todo mundo é extraterrestre, não tem vantagem nenhuma ser mais um, né? Pois bem, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: onde é que essa criatura viveu o que nós estamos vivendo? Porque um dia nós também vivemos, porque um dia, né? Um dia Itzalmab e Madjila Sul não existiam. Eles ainda eram parte de um ser em evolução. Um dia eles foram assim, ó. Foram Gina, né? Só que não eram exatamente eles, né? Foram aqueles seres magrinhos, musculosos, de pernas fininhas, que aparecem com a cabeça enorme, os olhos assim. Alguém vai dizer: ai, que horrível a palestra do Gonzaga, ele disse que Jesus era aquela coisa horrorosa, já foi uma coisa assim, não sei o quê, umas orelhinhas, né? Filma bem, viu? Não, gente. Todos os seres passam pela etapa tina. Assim como no ventre da mãe, todo mundo passa por aquela fase que tem uma cabeça desse tamanho e um corpinho desse tamanho. A evolução da humanidade se dá, tem como uma réplica o que ocorre no ventre de uma mulher. O processo desde o nascimento é uma espécie de um filme a alta velocidade do processo evolutivo da humanidade, qualquer ser na matéria. No início do processo material, nós passamos por uma fase importante chamada Geberones. Nós não somos individualidades ainda. Não confirmamos a nossa individualidade na matéria. Estamos nos buscando, né? Depois somos hermafroditas, temos os dois sexos e vivemos em mundos subterrâneos. A palavra Geberones quer dizer primitivos abissais, né? Depois temos essa fase lá, a fase Gina. Nós também somos intraterrestres, embora já com tecnologia de voo espacial. Somos meio alma-grupo também, mas já somos meio indivíduos também. Quer dizer, todo mundo passa por isso daqui. Todos os seres, certamente. Como não poderia ser diferente, as mônadas, ou melhor, os ionas que integram, que formam o espírito, ou a mônada de Jesus e sua contraparte, um dia já estiveram dispersas. Elas foram indo, lutando até que um dia se unificaram. No momento que eles se tornam unificados, nasce o indivíduo. A partir daí, então, individualizado, ele se especializa sexualmente e a cada um dos lados vai começar a grande evolução como a Mayana, até juntar novamente, passar para a fase Dhyana e sair da matéria. Vamos ver em que lugar isso aconteceu, né? Em que lugar isso aconteceu. Aí eu tenho que apagar esse gráfico rapidamente para fazer um outro esquema. Para nós sabermos, no contexto cósmico, aonde é que aconteceu o início da vida dessa criatura extraordinária que dirige o grande programa de evolução da Terra. E por que, na segunda parte da palestra, nós vamos ver por que ele se meteu nisso, né? Por que isso é, para ele, uma iniciação. A 12ª.